Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a terceira questão da prova da Prefeitura de Alvorada do ano de 2021 da Banca Legale. É uma questão que fala sobre hepatite, HPV e HIV. Vamos lá! Pessoal, o que diz essa questão? O risco de adquirir, e aqui ele queria saber o nome de uma determinada doença, é de aproximadamente 0,3% após exposição percutânea. No que se refere ao nome de outra determinada doença, a probabilidade de infecção após a exposição percutânea é significativamente maior do que, mais um espaço, podendo chegar a 40%. E aí ele pergunta qual das alternativas preenche correta e, respectivamente, as lacunas abaixo. E aí tínhamos aqui 5 alternativas e ele trazia o nome de 3 doenças. Podia ser hepatite B, HIV e lá na alternativa E ele ainda trazia o HPV. Meus queridos, não esquece do like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. Ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos fazer uma revisão sobre hepatite, HPV e HIV. Quando falamos sobre esse assunto, temos que lembrar de 2 documentos que são super importantes. Primeiro, esse sobre controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS. Um documento de 2000, sim, é antigo, mas continua caindo em provas de concurso público. E te digo, aquele trecho foi tirado deste documento. Um outro documento também importante é esse que fala sobre os serviços odontológicos, prevenção e controle de riscos. Esse documento é de 2006. Vamos começar então pelo HPV. HPV é o papiloma vírus humano, uma grande família de vírus DNA que vai infectar pele e mucosa. E a transmissão é pelo contato direto com a pele ou a mucosa infectada. Nós temos vacina, é importante lembrar isso, e a vacina ela é direcionada para praticamente todos os tipos de HPV, mas ela vai agir com maior eficácia para os tipos 6, 11, 16 e 18. Para concurso público, pessoal, super importante a gente recordar quais são as manifestações do HPV na boca. Então, a gente tem o papiloma escamoso, que está relacionado principalmente aos tipos 6 e 11. A gente tem também o condiloma combinado, que é conhecido como verruga venérea, que é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Está relacionado em 90% dos casos aos tipos 6 e 11, mas também tem uma certa relação aos tipos 16 e 18. Daí a importância da vacina agir predominantemente sobre esses tipos, 6, 11, 16 e 18. Além disso, temos também a verruga vulgar, relacionada ao tipo 2 do papiloma vírus humano. E, por último, a hiperplasia epitelial focal, também chamada de hiperplasia epitelial multifocal, relacionada aos tipos 13 e 32. Vamos agora para as hepatites. A gente tem que lembrar que temos hepatites A, B, C, D e E. Super importante para concurso público, lembrar que as hepatites são vírus RNA. A única hepatite que é um vírus DNA é a hepatite B. Guardem isso, já vi cair isso em prova de concurso público. Temos que lembrar que as hepatites B e C, além de ter uma transmissão sexual e perinatal, tem uma transmissão parenteral. Daí a importância para a nossa prática clínica, para a prática odontológica, porque a transmissão aí vai ser por fluidos corporais. E a gente lida com sangue e saliva praticamente o dia todo. Lembrando também que hepatite B e C estão entre as doenças infecciosas ocupacionais que têm maior índice de mortalidade dentro da classe odontológica. Outra informação importante para o nosso concurso público é a relação entre a hepatite B e a hepatite D. Aqui ele coloca que a hepatite D é uma hepatite B com infecção requerida. O que quer dizer isso? A literatura mostra que nós precisamos ter uma infecção por hepatite B para que depois ocorra a hepatite D. Ou seja, a hepatite D ela só iria acontecer com a pré-existência de uma hepatite B. E por último, lembrar que a hepatite A e a hepatite E
são hepatites fecoral, ou seja, elas são transmitidas por meio da ingestão de água ou de alimentos contaminados. A hepatite A é mais comum aqui no Brasil, a hepatite E não é tão frequente aqui, ela ocorre mais na Ásia e na África. Feita essa revisão sobre HPV e hepatites, vamos para o HIV. HIV é um vírus RNA e ele pode ser encontrado no sangue, no sêmen, no leite materno, secreção vaginal, lágrima, urina, saliva, fezes e suor. E que é super importante para o nosso concurso público que de vez em quando cai aí. E o sangue, o sêmen, o leite materno e a secreção vaginal são considerados fluidos corporais infectantes, ou seja, eles possuem quantidade suficiente do vírus HIV capaz de transmitir a doença. Já a lágrima, urina, saliva, fezes e suor são considerados fluidos corporais não infectantes. A literatura fala que eles teriam uma quantidade muito pequena do vírus RNA, não sendo capazes de transmitir a doença. Resumindo aqui, a gente tem que saber que o vírus HIV é encontrado em todos esses fluidos. No entanto, alguns são infectantes e outros são não infectantes. Isso de vez em quando cai. Então, falando de HIV, a gente não pode deixar de relembrar aqui as lesões orais fortemente associadas à infecção pelo HIV, porque isso não cai em concurso público, isso despenca em prova de concurso público. Então, não dá para ir para a nossa prova sem saber essa listinha das 5 lesões orais fortemente associadas à infecção pelo HIV. E Neville vai falar para a gente que a lesão oral mais fortemente associada à infecção pelo HIV de todas é a candidíase, podendo ser eritematosa, pseudomembranosa e quelite angular. A gente ainda tem a leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin e doença periodontal. Dentro de doença periodontal, nós temos 3 importantes: o eritema gengival linear, a gengivite necrosante, GUN, gengivite ulcerativa necrosante, e periodontite necrosante, PUN, periodontite ulcerativa necrosante. E algumas provas vão um pouquinho além. Elas vão pedir o seguinte: qual a lesão oral bacteriana fortemente associada à infecção pelo HIV? Aí você vai lá, não lê direito e coloca candidíase. Não, candidíase é causada por fungo. Qual é a bacteriana? A doença periodontal. Então, candidíase é causada por fungo. Leucoplasia pilosa está associada ao vírus Epstein-Barr. Sarcoma de Kaposi é uma neoplasia, está relacionada ao vírus da herpes humano tipo 8. Linfoma não Hodgkin é uma neoplasia também, e aí a literatura vai falar que pode estar relacionado ao Epstein-Barr ou o vírus humano tipo 8, e a doença periodontal está relacionada à bactéria. Importante a gente guardar essas informações. E agora, falando sobre a transmissão de hepatite HIV, a literatura vai dizer para a gente que na prática odontológica é comum a manipulação de sangue e outros fluidos orgânicos, que são as principais vias de transmissão do HIV e dos vírus da hepatite B e C. E que as exposições que podem trazer riscos de transmissão são definidas como percutânea, que é a lesão provocada por instrumentos perfurantes e cortantes. Transmissão mucosa, que é contato com respingos na face envolvendo olhos, nariz e boca. Transmissão cutânea, que é o contato com pele com dermatite ou feridas abertas. E mordeduras humanas. Pessoal, já vi uma questão de concurso perguntando exatamente isso, tá? Que são lesões que devem ser avaliadas tanto para o indivíduo que a provoca, quanto para aquele que tenha sido exposto, consideradas como exposição de risco quando há presença de sangue. Então, gravem isso. Agora, pessoal, eu vou fazer um resuminho para vocês do que consta lá no documento de 2000 e no documento de 2006 em relação à transmissão da hepatite B e C pela via percutânea e HIV pela via percutânea e mucocutânea. Então, vamos lá. Tanto no documento de 2000 quanto no documento de 2006, diz que o risco para que ocorra a transmissão de hepatite B por via percutânea é de 6 a 30%. A hepatite C é de 0 a 7%, com uma média de 1,8%. HIV percutânea de 0,2 a 0,5%, com uma média de 0,3%. E mucocutânea 0,006 a 0,5%, com uma média de 0,09%.
Lá no documento de 2000, a gente encontra lá no finalzinho uma outra informação. E é daí que ele tirou essa questão da nossa prova. Ele vai dizer que a infecção, a transmissão por hepatite B por via percutânea pode chegar até 40%. Da hepatite C, ele vai dizer que é de 1 a 10%. E HIV, ele mantém os mesmos valores, percutânea 0,3% e mucocutânea 0,09%. Aí você fala, nossa, Karina, e agora eu tenho que decorar tudo isso? Pessoal, o que a gente tem que saber aqui? Que o risco de transmissão de HIV por via percutânea e mucocutânea é extremamente baixo quando comparado com a hepatite C e depois com a hepatite B. A gente não pode esquecer que a hepatite B tem um risco muito maior de transmissão por via percutânea do que a HIV. Então, só com essa informação, se a gente lembrasse disso, a gente já resolvia a nossa questão. A gente não precisava lembrar de todos esses números. Mas o que é importante a gente gravar, que de vez em quando cai em prova? Os números da HIV. Então, transmissão percutânea HIV, 0,3%. Mucocutânea HIV, 0,09%. Lembrar que da hepatite B pode chegar até 40%. Então, importante a gente ter na nossa mente essa relação, quem é maior, para que a gente consiga resolver as nossas questões de concurso. Quando a gente volta lá para o nosso documento de 2000, lá no finalzinho, quando ele fala de condutas frente a acidentes ocupacionais, ele vai dizer que o risco de se adquirir o HIV é de aproximadamente 0,3% após exposição percutânea e de 0,09% após uma exposição mucocutânea, situações de exposição a sangue. Continuando, ele diz que no que se refere ao vírus da hepatite B, a probabilidade de infecção após exposição percutânea é significativamente maior do que a pelo HIV, podendo chegar a 40%. Para o vírus da hepatite C, o risco médio varia de 1% a 10%. Então, quando a gente volta para a nossa questão, agora ficou fácil demais. O risco de adquirir HIV é de aproximadamente 0,3% após exposição percutânea. No que se refere à hepatite B, a probabilidade de infecção após a exposição percutânea é significativamente maior do que o HIV, podendo chegar a 40%. Então, meus queridos, a questão não fala nada sobre HPV, a gente já poderia excluir a alternativa E, quando a gente vê que a probabilidade de infecção é muito maior de uma doença em relação a outra. Se a gente soubesse que da hepatite B era muito maior do que do HIV, a gente já ficaria automaticamente com a alternativa B. Não tem nenhuma outra alternativa que se encaixa nessa relação. Então, aqui, os números vieram para dar uma chacoalhada, para que a gente ficasse um pouco mais tenso na questão. Mas, de novo, a gente não precisaria saber dos números para responder essa questão. A gente precisaria saber, sim, que o risco de infecção por via percutânea da hepatite B é muito maior do que do HIV. E aí, a resposta correta da nossa questão é a alternativa B. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham compreendido esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão e te vejo numa próxima questão. Tchau!